um prazer. É um prazer estar aqui convosco a apresentar este tema. E, bom, na verdade, espero poder ajudar e agradeço o convite da doutora Carmen, minha amiga, minha colega, e espero que, na verdade, eu possa ajudar, acima de tudo, que, na verdade, possamos aprender, né? Porque o aprendizado é contínuo e é diário. Então, para começar, eu vou falar um bocadinho de uma breve anatomia do aparelho reprodutor, vou definir o que é infertilidade, vou diferenciar o que é isso de esterilidade, que não é o mesmo com a infertilidade. Meninas, peço para colocar em mute, por favor. E vou falar dos fatores que condicionam a infertilidade, as causas, a propedêutica, os fatores que deve-se analisar. Vou falar disso tudo. Então, eu penso que podemos passar para o slide seguinte. Doutora Carmen. E, bom, enquanto aguardamos o slide seguinte, dizer que este tema, para mim, é um tema que me toca bastante, porque é um tema que mexe com a mulher, mexe com a autoestima, mexe com a família da mulher. Dizer que há mulheres que até chegam a perder lar por infertilidade. Há mulheres que sofrem estigma na sociedade moçambicana por infertilidade. Então, este é um tema que me toca bastante e espero poder auxiliar a muitas mulheres. A anatomia, doutora? Bom, para começar, podemos analisar juntas esta imagem, porque é assim, temos que perceber que para haver gravidez, né? Para haver gravidez, este aparelho reprodutor feminino tem que estar perfeitamente em condições, começando da abertura da vagina, que é por onde o órgão da cópula masculina, que é o pênis, vai penetrar, né? A vagina também tem que estar saudável, o colo uterino, que aqui vem como cérvix, também não tem que ter nem infecção, nem nada. O útero, que é esta partinha rosa, também tem que estar bem, sem nenhum problema, sem miomas, sem pólipos, sem endometrite, sem endometriose e, por final, os ovários. Então, para a mulher conseguir engravidar, acima de tudo, este aparelho tem que estar em condições. O slide a seguir. Ainda para percebermos um bocadinho daquilo que eu estava a dizer, este é um outro corte, onde vemos aqui uma vagina saudável, sem secreções, sem nenhuma infecção. É por aqui onde o órgão da cópula, que é o pênis, penetra. Então, aqui no cérvix, onde vem o ósteo externo, ósteo interno, é por onde o espermatozoide do homem, né, que é depositado aqui no ósteo externo, ele penetra, passa pelo útero, vai pelas trompas de falópio, onde vai encontrar o óvulo que sai do ovário, de modo a haver a gravidez. Então, até o útero também tem que estar bem, as trompas também têm que estar bem, as trompas têm que estar permeáveis, ok? Os ovários também têm que estar a funcionar bem, porque se os ovários não funcionam bem, a mulher não vai ovular. O que é isso de ovular? É a saída mensal que o ovário tem a capacidade de efetuar. A mulher ovular, um óvulo sai e vai para as trompas, onde vai se encontrar com o espermatozoide. Outra figura. Então, esta figura, né, mostra também ainda mais o aparelho, né? Então, aqui vê mais ou menos as trompas, onde vem tuba uterina.
as trompas estão um bocadinho tortuosas. Quando as trompas estão tortuosas, por várias infecções que iremos ver a seguir, ou quando as trompas estão coladas naquilo que nós chamamos de aderência, ou quando as trompas estão entupidas, também causam infertilidade. Então, este aparelho tem que estar completamente funcional. A seguir, tem que estar em condições. A seguir. Então, nesta imagem que vem, acima de tudo, esta senhora, onde vemos a relação entre o aparelho reprodutor e tem esta imagem da mama e tem a imagem da face da senhora, é que aqui, muitas das vezes, nós dissociamos, né, o cérebro da mama e do aparelho reprodutor. Dizer que aquelas hormonas femininas que são produzidas no cérebro, elas têm a capacidade de agir também sobre a ação das mamas e também sobre a ação do nosso aparelho reprodutor para que a mulher possa ovular. Então, o que vai acontecer? Digamos que seja uma mulher que está, por exemplo, sob pressão, que está sob estresse. Mesmo tendo o seu aparelho reprodutor limpo, esta mulher vai ter alteração das hormonas e até pode chegar a não ovular. Então, esta imagem, acima de tudo, eu trouxe para que a mulher perceba que tudo começa na cabeça, ok? Até terminar naquilo que é a fertilidade. A próxima imagem. A próxima imagem também, né, realça uma mulher, também para mostrar ainda mais que o bem-estar para a fertilidade, porque é importante, meninas, percebermos o que é fertilidade para depois ser fácil de entendermos melhor o que é infertilidade. Porque a fertilidade é aquilo que seria o normal, né, de qualquer mulher. Então, esta imagem também que mostra a cabeça, o peito, mais uma vez, realça que tudo tudo começa mesmo na cabeça. A imagem a seguir. Então, esta imagem é uma imagem que mostra o ovário ampliado e a trompa e uma parte do útero. O que esta imagem indica? Esta imagem mostra, acho que podem ver aqui onde vem óvulo não fertilizado. Mensalmente, quando chega o período fértil, para uma mulher onde o organismo está a funcionar normalmente, o ovário ele liberta um óvulo não fertilizado. Então, ao longo das trompas uterinas, é onde este óvulo vai se encontrar com o espermatozoide. O espermatozoide terá percorrido tudo isto. Então, depois deste óvulo juntar-se ao espermatozoide, forma-se um ovo e efetua esta descida que conseguimos ver aqui nestes outros estágios, estágio de 4 células, estágio de 8 células, e chega até o útero a ponto de, nesta última imagem onde vem implantação, ser implantado. Então, em algum momento, esta imagem onde vem embrião, o embrião fica suspenso. Então, é importante também percebermos esta imagem, por quê? Porque, por exemplo, há algumas mulheres que são dadas como inférteis, enquanto, por várias razões, têm tido abortos regulares vamos ver, por um fator uterino, onde o útero perde esta capacidade de aderir o embrião. Agora, na aderência é onde ele implanta-se, onde ele fica mais profundamente. Então, é aqui no útero que, de seguida, ele vai crescer. Ele vai crescer no útero, né? O útero é a casa do bebê. Então, esta última imagem, nós vemos já um bebê nesta bolsa grande que é chamada o útero. Então, no fundo, era um pouco daquilo que eu queria partilhar convosco, né? Antes de começarmos exatamente o tema, para caminharmos juntas e para percebermos, né, algumas causas de infertilidade. Porque a alteração de qualquer processo, este processo que aparentemente é bonito, a ponto de culminar na formação de um bebê, ok?
E isto, a falha de qualquer parte deste processo é chamado de infertilidade. Então, agora vamos começar o nosso tema como tal. Então, o que é isto de infertilidade? Dizer que infertilidade é a ausência de gravidez, né? Vamos a ver um bocadinho aquilo que é fertilidade. Então, a infertilidade é a ausência de gravidez após um ano de coito, né? De coito desprotegido. Coito são relações sexuais, né? Desprotegidas. Mas também não basta só dizer relações sexuais. As relações sexuais, meninas, têm que ser regulares. Se elas não são regulares, quando é que se dizem que são regulares? Quando ocorrem entre 2 a 4 vezes por semana. Então, se um casal, por exemplo, está distante, tem relações sexuais uma vez por semana, envolvido um ano, a mulher não engravida, vamos dizer que este casal é infértil. Não, não, não. Este casal não é infértil, porque não reuniu todas as condições. Em termos de período, sim, o casal ficou um ano, sim, aparentemente casados, a terem cópulas, mas só tiveram basicamente uma cópula, né? Ou tiveram uma relação sexual uma única vez. Então, naquilo que deve acontecer, as relações sexuais regulares devem ocorrer entre 2 a 4 vezes por semana. E dizer que a infertilidade é uma doença do casal. Então, a mulher não tem que, como é que eu posso dizer? Ela não tem que segurar esta cruz sozinha. Nós, quando vemos um casal infértil, nós sempre olhamos para a mulher como se a mulher fosse a vilã, como se a mulher fosse culpada, como se aquela é a mulher que o lar dela está em risco, aquela é a mulher que não tem prestígio, aquela é a mulher. Nós colocamos aquela mulher numa autoestima muito baixa, coitada, enquanto às vezes até não é ela. Problema de infertilidade, temos que aprender que é um problema do casal. E mesmo nas consultas, é importante que seja o casal a comparecer nas consultas, não só a mulher. Então, só para diferenciar um bocadinho do que é esterilidade, porque algumas pessoas pensam que dizer infertilidade é igual à esterilidade. Dizer que a esterilidade é uma capacidade permanente, ok? É uma capacidade permanente da mulher engravidar. Então, vamos lá dar um exemplo. Digamos que uma mulher, por exemplo, que não tem, é verdade que estou a dizer uma mulher, né? Uma mulher que não tem útero, né? Uma mulher que não tem útero, porque existem essas anormalidades. Aquela mulher que não tem útero e tem os ovários completamente anormais. Esta mulher, até certo ponto, é que pode-se dizer que é estéril. Agora, aquela mulher que tem o útero, tem trompas, tem ovários, é capaz de procriar, só que provavelmente careça de um tratamento, não é estéril. Pode-se dizer que o casal é infértil, sim, né? Porque nós vimos que infertilidade é uma condição que pode ser ultrapassada, ok? Nós vamos ver que até existem alguns métodos de tratamento. Então, dizer esterilidade está errado sem termos como provar que aquela mulher um dia pode procriar. Então, vou falar um bocadinho da prevalência, né? Então, dizer que a infertilidade ela vai ocorrendo à medida que a mulher cresce, à medida que a mulher avança da sua idade. Por exemplo, na faixa entre os 20 e 24 anos, a percentagem da mulher apresentar com infertilidade é muito baixa, cerca de 6%, vai aumentando para 9%, entre os 25 e 29, vai aumentando para os 15%, entre 30 e 34 anos de idade, vai aumentando, duplica para 30%, depois entre os 35 e 39, e volta a duplicar novamente para 60%, entre os 40 e 44 anos de idade. Então, aqui pode surgir uma questão. Qual é a boa idade para a mulher engravidar?
O pico máximo de fertilidade da mulher é em torno dos 25 anos. Nos 25, aos 25 anos, a mulher está na sua condição boa, na sua condição máxima para poder engravidar. Então, entre os 25 aos 35 seria considerada a idade boa para a mulher se programar. Porque depois dos 35, a capacidade da mulher poder engravidar, ela reduz. Então, aí a probabilidade da mulher se tornar infértil torna-se maior. Não que a mulher, depois dos 35 anos, não engravide. Não é verdade. Pode engravidar, sim. Mas estamos a falar de percentagens, estamos a falar de probabilidades, estamos a falar do melhor momento, ok? Não é por acaso que depois dos 35 anos considera-se, né, que a mulher trata-se de uma mulher que está no alto risco obstétrico, aquilo que chamamos de ARO, ok? Mas essa é a boa fase, até 35 anos é a boa fase da mulher engravidar. Então, vou tentar aqui mais ou menos partilhar um bocadinho daqueles que são fatores que propiciam a infertilidade. O primeiro fator seria a idade avançada, né? Principalmente depois dos 35 anos, propicia. Então, aquela menina que está aos 25 anos, que não está a conseguir engravidar, essa tem que ficar um bocadinho mais calma, né? Não tão desesperada. Não que aquela dos 35 também fique desesperada, não. Mas, pelo menos, um dos fatores, né, que acabam propiciando a infertilidade é a idade avançada. Entre aquela dos 25 e aquela dos 35, aquela dos 35 tem que se prestar uma outra abordagem e uma outra atenção um bocadinho mais cuidadosa. Então, a primeira coisa é a idade avançada, a segunda coisa é a história de infecções de transmissão sexual, infecções pélvicas anteriores. O que é que essas infecções acabam fazendo? Nós conseguimos ver, meninas, que só da pessoa aleijar-se, né? Quando a pessoa aleija-se na pele, no momento da cicatrização, algumas pessoas ficam com uma cicatriz, alguma mais visível, alguma mais elevada. Então, o que que acontece se uma mulher, por exemplo, tem uma infecção de transmissão sexual? Aparentemente é tratada, mas é como se deixasse uma cicatriz, ok? Então, aquela cicatriz vai alterar alguma coisa. Agora, imagina se aquela cicatriz ocorre a nível das trompas. Nós vimos muito bem que as trompas são fininhas. Imagina se ocorre ao nível das trompas. Aquela cicatriz até pode correr risco de fechar completamente aquela trompa. Agora, esta mulher ainda vai ter o seu aparelho completamente normal? Não. Então, por isso é que disse que as infecções de transmissão sexual, as infecções, as doenças inflamatórias pélvicas, que são infecções que a mulher pode ter ao longo da sua vida reprodutiva sexual, podem prejudicar futuramente a mulher. Então, esta mulher tem que ter responsabilidade ao longo da sua vida como mulher, como jovem, ok? Tem que ter responsabilidade, sabendo que a promiscuidade não vai... Um dia ela pode pagar um preço, né, por coisa. Quando eu falo de promiscuidade, não é exatamente trabalho, ser trabalhadora de sexo. É mais ou menos a pessoa saber que por cada intercurso sexual que a mulher tem, principalmente fora ou antes de casar, né, que a jovem tem, isto é um risco que pode colocar a mulher em risco de ter uma infecção de transmissão sexual. Depois está com este parceiro, fica um tempinho, separou-se, amanhã vai estar com aquele parceiro. Então, enquanto tiver coitos desprotegidos, esta mulher fica um pouco mais exposta, ok? E ainda um dos fatores que também pode aumentar seria o aumento de peso. Um peso aumentado condiciona de forma aumentada, de forma aumentada, sim, né? A infertilidade. Só para perceberem isto, por exemplo, entre uma jovem, né, que tem assim um peso
fora do normal e uma que tem um peso dentro do normal, é verdade que isto, quando a mulher vem à consulta, calcula-se um índice de massa corporal. Então, conseguimos perceber que aqui a mulher está fora do peso. Mas, algumas vezes, mesmo até nós mesmos, conseguimos ver que, há algumas gordurinhas que estão a deixar um bocadinho avantajadas e tudo mais. Então, para dizer que o peso, a mulher que tem um peso elevado, né, um peso aumentado, também tem um fator que condiciona a ela a maior probabilidade de ter a infertilidade. Então, alguém pode perguntar, por que, doutora Belvi? Eu posso dizer que, explicando assim de forma mais simples, né? À medida que a mulher vai engordando, pior quando engorda esta região central da barriga, a gordura da barriga, ela condiciona internamente, não por fora. Por fora, aparentemente, estamos todas gostosas, mas por dentro condiciona internamente a mulher a ter hormonas masculinas. O que aquelas hormonas masculinas fazem? Uma mulher que tem mais hormonas masculinas, esta mulher vai ter dificuldades em engravidar, porque para a mulher ovular, para a mulher engravidar, tem que ter hormonas femininas. Ok? Então, maior peso, só para percebermos um bocadinho a parte do peso, porque algumas, quando saem de uma consulta e o seu médico diz, olha, tens que reduzir o peso, é a primeira coisa antes de começar o tratamento, saem todas indignadas. Então, temos que fixar uma coisa, maior peso, maior infertilidade, menor peso... Alô? Pensei que alguém quisesse. E algumas partes, eu penso que podem estar à vontade, caso não percebam algo, também para indo cortar. Então, menor peso, o corpo da mulher tem mais hormonas femininas e facilmente a mulher pode engravidar, ok? Então, vou falar aqui de forma geral nas causas de infertilidade do casal, segundo a Associação de Reprodução Americana, ok? Então, no casal infértil, tanto o fator masculino, assim como o fator, esta parte vou ter mesmo que falar de forma técnica, o fator tubo peritoneal, ocupam a mesma percentagem de 35%, ok? Mas o que é isto de fator tubo peritoneal? Tubo peritoneal são mais ou menos fatores que abrangem as trompas. De forma, só para explicar um bocadinho. Aquela imagem das trompas que estivemos a ver, então, esses são os fatores que abrangem em cerca de 35%. Então, quer dizer que esse fator que abrange a nível das trompas e o fator masculino, então estão a ver que o homem também tem participação na infertilidade, segundo a Associação Americana de Reprodução. Então, ocorrem cerca de 35%. Agora, de seguida, vem 15%, que são as disfunções ovulatórias. As disfunções ovulatórias, só para perceber um bocadinho, são distúrbios que ocorrem essencialmente a nível dos ovários, né? A nível dos ovários, ou uma alteração hormonal qualquer. E, de seguida, vem infertilidade sem causa aparente, porque existem essas mulheres que têm uma infertilidade de causa desconhecida, né? Aliás, de uma causa desconhecida aparente. Estuda essa mulher e mesmo assim não se percebe qual é a causa da infertilidade. Essa ocupa cerca de 10% e os outros ocupam cerca de 5%. Estamos juntas, meninas? Doutora Carmen? Sim, doutora. Estamos sim. Pronto, Estamos ok. sim. Ok, preparei essa live com muito carinho para vocês. Vamos aprender juntas. Então, há alguns fatores, né, que eu gostaria aqui também de partilhar, que devemos analisar, né, quando se fala de infertilidade, ressalvar na frequência das relações sexuais. E outra coisa, em relação à frequência,
eu tenho percebido que, por exemplo, algumas mulheres não sabem que o melhor período para a mulher engravidar, né, ao nível do seu ciclo menstrual, é em torno do seu 14º dia do ciclo, que é o período em que a mulher ovula. Porque o que é que pode acontecer? Imagina, por exemplo, se a mulher tem várias relações sexuais nos primeiros dias da menstruação, primeiros 7 dias, que são períodos de menor probabilidade, e também vai ter mais outras vezes nos outros 7 dias. Então, é verdade que foram intensificando, né, o intercurso sexual nesses dias, mas em torno do 14º dia, que é o dia da ovulação, que é o dia em que o ovário libera o óvulo, este casal não está exposto à relação sexual. Então, também pode-se considerar que este casal até é infértil, mas enquanto eles não têm aquilo que chama-se de coito programado. O coito programado é exatamente uma maneira, não precisa ser exatamente muito racional, como se fosse uma agenda ou uma reunião, né? Mas, assim, de forma meio descontraída, a mulher tem que perceber que naquela fase em que ela está a ovular, é a fase em que o casal, que não está a conseguir conceber, tem que se expor um bocadinho mais à relação sexual de forma descontraída, não deixar a descontração, não estar ali na relação sexual como quem diz, agora é agora que o espermatozoide vai entrar, eu vou engravidar, até ficar numa posição toda séria. Como tivemos a dizer, o cérebro influencia muito sobremaneira para a ovulação e mesmo até para engravidar. Por exemplo, algumas pessoas te dizem, por que aquela pessoa que tem um coito ou que tem uma relação, né, no muro engravida facilmente? Porque aquela pessoa, a ideia daquela pessoa não é conceber, a ideia daquela pessoa é curtir o momento. Então, não vamos deixar, a mulher, o casal infértil não tem que deixar de curtir também este momento, né? Do coito programado. Programem sim, mas que haja aquela brincadeira, porque enquanto isso também o cérebro está na sua posição de máximo relaxamento, ok? E outro fator também que volto a ressalvar é a idade da mulher, né? E se esta mulher já teve um outro bebê ou não. Então, agora vou falar um bocadinho daquilo que é a propedêutica, né? Da infertilidade. Compartilhar um bocadinho daquilo que nós fazemos quando o casal, ou que deve se fazer, quando o casal infértil vem para nós. Uma das recomendações que a sociedade americana dá é que a consulta de infertilidade ela não tem que ser demorada, porque como ginecologistas devemos ter ideia e noção que se este casal vem, ele já tentou, ok? Eles já tentaram e chegaram à conclusão que aqui a criança não está a aparecer. E eles já têm o seu programa, já querem a sua criança na sua família. Então, quando é assim, aconselha-se a fazer os exames para perceber onde é que está o problema, né? Ali no aparelho, né? Se o problema está onde? Se o aparelho, aliás, se o problema está nos ovários, está nas trompas, está no útero, está no colo, está na vagina. Onde é que está o problema? Está a nível do cérebro. Então, este estudo do casal infértil tem que se fazer em menos tempo possível para evitar ainda mais este agastamento emocional. E outra coisa também que se recomenda é a estratificação. Não podemos olhar para todas as mulheres do mesmo jeito. Por exemplo, imagina que aparece um casal em que já estão acima dos 35 anos, principalmente para a mulher. Desculpem-me, é verdade que estou a falar de infertilidade, mas quando trata-se de idade, depois vou explicar um bocadinho o porquê infertilidade e idade. Por exemplo, se aparece, vamos lá colocar 2 cenários. Apareceu um casal em que a mulher está acima dos 35 anos e aparece o outro casal infértil em que a mulher está em torno dos 25 anos. A conduta aqui não tem que ser igual. Aquele casal que a mulher está acima dos não precisa, naquela definição, ter 1 ano de exposição de intercurso sexual para considerar infértil. Se já tiver uma exposição de 6 meses e não está a aparecer a gravidez, já podem aproximar para fazerem as consultas.
Por quê? Porque estão numa fase em que a mulher já está numa fase em que a fertilidade está a decair. Então, não precisamos de esperar exatamente aquele 1 ano, ok? Então, depois de envolvidos 6 meses de exposição de cópula, se o bebê não está a aparecer, já pode-se começar. Agora, naquele outro casal em que a mulher está abaixo dos 35 anos, que a mulher tem especificamente 25 anos, aí sim pode aguardar um bocadinho mais. O médico pode recomendar, né, a fazer o coito programado e tantas outras recomendações. Então, para dizer que a conduta, né, para aquela mulher acima dos 35 e para aquela mulher abaixo dos 35 não é igual. E outra coisa também que tem que se prestar atenção, né, como conduta inicial, é mesmo conversar com o casal, pedir de fato a comparência do parceiro. É verdade que nós sabemos que o homem é provedor, nem sempre ele poderá estar, ok, vamos entender, mas não é o homem mandar a mulher sempre e ele nunca aparecer. Isto aqui também não. Temos que consciencializar este homem, né, para que ele também possa dar segurança a esta mulher, para que ele possa dar o suporte emocional a esta mulher. Porque recordar que se o cérebro não está a funcionar bem, esta mulher pode até não ovular. E algumas vezes até o parceiro a começar, eu quero filho, eu quero filho. Então, se pelo menos o parceiro está lá, vai ouvir a nossa explanação, ele também vai abraçar, ok? Ele também vai abraçar este desafio, que muitas das vezes parece impossível, mas não é. É só uma questão mesmo de seguir, né? E decisão até que se chegue ao diagnóstico. Então, ao longo disso, né, tem que se perceber um bocadinho qual é a frequência das relações sexuais, como é que esta mulher menstrua, se a mulher menstrua bem ou não, né? Por exemplo, aquela mulher que menstrua normalmente 1 vez por mês tem maiores chances, né, de ter uma boa resposta do que aqueles casos, por exemplo, daquelas mulheres que ficam 3 meses, depois voltam a menstruar, depois ficam 6 meses, depois voltam a menstruar, mesmo na ausência de gravidez. Pressupõe-se que esta mulher provavelmente tenha uma doença a nível das hormonas, uma endocrinopatia. Então, nesta mulher, a atenção também, aquela mulher que não menstrua, né? A atenção tem que ser outra. Então, tem que se perguntar como é que é a menstruação da mulher, tem que se perguntar se de fato essa mulher tem filhos ou não, já engravidou ou teve aborto. Tem que se perguntar como é que foi a sua vida sexual, né? Seu primeiro parceiro, se já teve outros, se já teve infecções de transmissão sexual, se esta mulher já foi operada. Porque aquela mulher que ainda não foi operada e aquela mulher que foi operada, provavelmente aquela que foi operada terá aderências. Aderências são mais ou menos cicatrizes, né? Das feridas. E não é operação qualquer, por exemplo, aquela mulher que foi operada na perna, não influencia muito na infertilidade. Mas agora, aquela mulher que foi operada a nível do aparelho reprodutor, aí sim é uma cirurgia que vale a pena ressalvar, ok? Essa cirurgia pode sim ter a ver com a infertilidade. Então, também temos que perceber quais são os hábitos, ok, do casal. Aqui já vem como casal. Quais são os hábitos em relação ao consumo de álcool, se consomem o cigarro, porque tanto para um, assim como para o outro, o consumo destas drogas, né, acabam reduzindo, condicionando a infertilidade. E aí tem que se prestar muita atenção ao peso da mulher, de maneiras que numa consulta de infertilidade a mulher tem que pesar, temos que calcular o seu índice de massa corporal, que é para vermos se a mulher tem um peso ideal, temos que ver mais ou menos o biotipo vemos mais ou menos a característica. Por exemplo, uma mulher que tem mamas, né? Uma mulher que tem ancas, pressupõe-se que esta mulher tem mais hormonas femininas. Por exemplo, uma mulher que tem pelos a nível do queixo, a mulher que tem pelos a nível do peito. Nós nos recordamos que essas não são características femininas, são características mais masculinas. Então, já a mulher, ao observarmos, pressupõe que esta mulher tem mais hormonas masculinas,
ok? Então, esta observação é muito importante. Temos que ver também, temos que avaliar as mamas, porque algumas têm mamas em que não corresponde à idade. Tem maminhas pequenininhas, de menininhas de 9 anos, 10 anos, 12 anos, pressupõe um subdesenvolvimento hormonal e mesmo até nas mamas é sempre bom apertar um bocadinho, ver se sai leite, porque o normal é que a mulher não grávida não saia leite. Então, aquela mulher que sai leite pressupõe que haja um problema a nível da alteração das hormonas. É importante também medirmos a tensão, é importante também procurarmos saber de algum historial, tentamos observar um bocadinho a tiroide, porque aparentemente a mulher até pode ter características boas, mas se ela tem uma doença, né, desta parte de frente do pescoço, que nós chamamos de tiroide, também pode ter alteração nas hormonas e ter infertilidade. E, por fim, temos que examinar o aparelho da mulher, ver se aquela parte de baixo, por onde o pênis penetra, está tudo bem. Colocamos uma boca de pato. É verdade que agora tem as bocas de pato mais... Tem aquelas plásticas, né, que não são muito dolorosas. Eu até queria partilhar, só que está um bocadinho longe. Um momento. Está longe. Está. Estão aqui, né? Aqui está a boca de pato. Deixa eu tentar ver uma. Aqui está a boca de pato. Estas são mais cômodas, meninas, em relação às de ferro. Então, com esta boca de pato, né? Naquela imagem, nós introduzimos ali por baixo, abrimos e tentamos ver como é que estão as paredes da vagina. Se tem algo que nos pressupõe ser uma infecção, conseguimos ver o colo, como é que está o colo desta mulher. Então, isso tudo faz parte do exame ginecológico e faz-se numa consulta. Então, para recordar que a mulher ou o casal infértil deve dirigir-se a uma consulta, ok? E lá também faz-se despiste de algumas infecções que podem condicionar a infertilidade, que eu acho que não vale a pena aqui estar a partilhar. Então, depois de pesquisar, fazer perguntas, depois de observar, em termos de exames, ao homem pede-se essencialmente o espermograma e se houver alguma alteração, encaminha-se para o urologista, tá bem? Então, daí as consultas seguem com a mulher apenas, enquanto o homem também está a ser seguido pelo urologista, porque vimos em algum momento que, segundo a Sociedade Americana, o fator masculino ocupa cerca de 35%. E o fator tubo peritoneal, que é das trompas, né? Ocupam também cerca de 35%. Então, há casais até que vem, o homem todo ele lá, o estilo, não, comigo não acontece nada. Mas ele também, quando se pede o espermograma também tem problemas. Então, um vai para lá, outro vai para lá, ou escolhem, os dois vão para aqui, depois se acompanham para lá, para o urologista. Então, eis a razão de por que a importância do homem vir às consultas. Então, como estive aqui a dizer, para o homem pede-se espermograma, para a mulher pedem-se hormonas, essas hormonas para percebermos como é que este organismo, como é que o organismo da mulher está a agir, começando pelas hormonas produzidas aqui assim a nível do cérebro, né, que não importa estar aqui a dizer, e a nível da consulta que faz-se uma ecografia e dizer que não deve-se fazer uma única ecografia, o ideal seria fazer uma ecografia transvaginal e seriada, e faz-se alguns outros exames, ainda no contexto do estudo da infertilidade, como histerosalpingografia, laparoscopia e esteroscopia. Dizer que nem todas as mulheres vão fazer tudo isto. Cada caso é um caso, ok? Algumas vão terminar mesmo na ecografia e outras vão terminar até na laparoscopia e algumas vão precisar, sim, até da esteroscopia. Mas isto, cada caso, meninas, é um caso, ok? Então, ainda continuando, né? E para dizer que quando se faz o estudo, da infertilidade masculina, ok?
quando se faz o estudo da infertilidade masculina, tem que se perceber, tem que se estudar em partes. Por isso é que eu partilhei convosco, meninas, aquele aparelho, aquela imagem, né, do aparelho reprodutor, só para perceberem um bocadinho, né? Então, pode-se começar primeiro pelo fator ovulatório, né? Que o fator ovulatório é exatamente perceber como é que os ovários estão a funcionar e como é que as hormonas estão a funcionar. Então, de seguida, pode-se ir para a parte das trompas, onde vai se fazer uma pesquisa para perceber como é que as trompas estão a funcionar. Isto pode-se pedir vários exames, desde histerosalpingografia, histerossonografia, a laparoscopia. Isto para quê? Para perceber se estas trompas estiveram expostas a infecções. Esta mulher, a nível das trompas, tem endometriose. Então, estas são algumas afeições que podem acometer as trompas e culminarem com uma infertilidade. Por exemplo, acho que já ouviram falar que por exemplo, há uma mulher que tem uma infertilidade à custa de trompas entupidas, ok? Então, estes exames são os exames que fazem-se para saber como é que estão as trompas. Então, de seguida, pode-se estudar, vai-se descendo, pode-se estudar a nível do útero, perceber como é que está o útero, se o útero tem miomas, se o útero tem pólipos, se o útero tem o que chamam de sinéquias, mas sinéquias pode-se perceber mais ou menos como se fossem sequelas, né, de algumas infecções, como endometrite. Então, para perceber como é que está o útero, pode-se fazer uma ecografia, pode-se fazer uma esteroscopia. Então, isto tudo são exames que faz-se nas consultas. E outra coisa também que eu gostaria de partilhar, antes de ir ao tratamento, né, era mais ou menos para vos explicar um bocadinho qual é a relação entre idade da mulher e infertilidade. Do porquê, à medida que a mulher vai crescendo, ocorre a infertilidade. É assim, meninas, é que nós somos um pouco diferentes dos homens. Por exemplo, eu, Bélvia, a idade que eu tenho, essa parte tem que perceber, né? A idade que eu tenho é a idade dos meus óvulos. Então, quer dizer que a mulher, quando sai da barriga da sua mãe, já nasce com os óvulos. Óvulos são aquelas células que são células redondas da mulher que unem-se ao espermatozoide, que são as células do homem. Então, cada mulher, quando sai da barriga da sua mãe, já nasce com os óvulos para toda a vida. Até os 50 ou 45, naquela fase em que a mulher adentra na menopausa, ela já nasce com os seus óvulos. Então, se a mulher tem 25 anos, os seus óvulos têm o quê? Tem 25 anos. Se a mulher tem 15 anos, os seus óvulos têm quantos anos? Tem 15 anos. Se a mulher tem 40 anos, os seus óvulos têm 40 anos. Vamos lá raciocinar um bocadinho juntas, trocando em 500. Os óvulos daquela mulher de 25 anos, a frescura, a qualidade, a quantidade vou-vos explicar como, mas ok, aqui vamos tentar entender um bocadinho em relação à qualidade. A qualidade, será que é igual àquela mulher dos 40 anos? Não, não. Aquele óvulo de 40 anos e aquele óvulo de 25 anos, aquele óvulo de 25 anos tem uma melhor qualidade, ok? Em relação àquele óvulo daquela mulher de 40 anos. E tendo melhor qualidade, tem maior chances de ser fecundado por um espermatozoide, tem maior chances de formar um ser bom, não um ser com malformações em que ainda nos primeiros 3 meses o organismo vai expelir em forma de aborto, ok? Então, quanto mais próximo da fase ideal, melhor, ok? Melhor. Então, esta parte é só para perceberem por que infertilidade versus idade, tá bem? E a outra coisa também que é importante partilhar é que mensalmente a mulher, quando ovula, né?
Não é mensalmente que a mulher vai engravidar. Mensalmente, a mulher, quando ovula, e envolvidos outros 14 dias, a mulher tem a menstruação. Por cada mês, nós mulheres perdemos um óvulo. Daqueles óvulos, daqueles milhões que nós nascemos com eles, que saímos da barriga da nossa mãe com eles, mensalmente perdemos um óvulo. Então, aquela mulher dos 35 tem menos óvulos, né? Tem menos 10 óvulos em relação àquela mulher dos 25 anos. Então, parecendo que não, a redução também da quantidade acaba influenciando também na fertilidade, ok? Então, eram mais ou menos estes aspectos que eu queria partilhar antes de irmos para as opções de tratamento. Estivemos aqui a falar muito. O que vai acontecer é que há alguém que diz, ai, doutora, eu que estou na condição de infértil. Então, o que está a acontecer aqui é que eu não estou a ouvir nenhuma explanação sobre as possíveis soluções. Ai, será que eu tenho alguma solução? É assim, o importante é descobrir a causa. Onde é que está a causa? Está a nível dos ovários, das hormonas, está a nível das trompas, está a nível do útero, está a nível do canal vaginal, para poder ter a opção terapêutica adequada, ok? Então, vamos lá, aqui só para perceber em traços gerais. Por exemplo, aquela mulher que faz um estudo. Aqui já vimos que quando é homem, tem problemas, vai ao urologista. Temos que dar a César o que é de César. Não vamos ficar com homens aqui na consulta de ginecologia, ok? Os homens vêm como acompanhante. Então, digamos que fez o estudo e descobre-se, por exemplo, que esta mulher tem um problema a nível das trompas, ok? Então, na medida do possível, vê-se se é possível fazer uma cirurgia para desentupir. Agora, é verdade que agora já não se aconselham muito as cirurgias para desentupir, porque não é que o desaconselho é a 0%, não. Estuda-se para ver, de fato, até que forma. Se a obstrução é proximal, se a obstrução... Esses já são termos mais técnicos, mas estuda-se para ver se, de fato, vale a pena submeter esta mulher a uma cirurgia chamada microcirurgia, ok? A nível das trompas, porque vimos que as trompas são canais muito fininhos. Então, temos que perceber muito bem se vale a pena submetermos a esta mulher a uma operação. Porque se não dá, é melhor não operarmos, porque quando esta trompa estiver a cicatrizar, o que vai acontecer é ter aquela cicatriz e a cicatriz vai voltar a fechar novamente. E falando em trompas, uma das infecções que também acaba causando infertilidade inconscientemente, principalmente nos nossos países que são subdesenvolvidos, é a tuberculose. Algumas meninas, né, algumas senhoritas que tiveram antecedentes de tuberculose e, chegado o momento de querer ter filhos, têm dificuldades de engravidar. Então, nisto, o médico também tem que prestar muita atenção em perceber e até, quem sabe, dar um tratamento para tuberculose adicional, que já houve alguns casos de só com tratamento, este tratamento da tuberculose, a mulher voltou a ter as trompas desentupidas. Então, a nível da cirurgia também, há algumas cirurgias que, por exemplo, a mulher até nem tem trompas entupidas, mas teve infecções por fora, a nível das trompas, mas que foram colando as trompas. As trompas também não podem estar coladas, aquilo que nós chamamos de aderências, porque em algum momento, quando o espermatozoide passa das trompas, as trompas têm que ter uma capacidade de mobilizar-se para... É como se fosse empurrar o espermatozoide lá para o ovário. E mesmo depois da mulher fecundar, depois de se formar o bebê pequeno, que é chamado de ovo inicialmente, a trompa também tem que ter a capacidade de quê? De mobilizar para o bebê passar a nível da trompa, aquele bebê pequenininho, né? Que é o ovo, passar a nível da trompa para ir se encaixar no útero, que é aquele balão que é a casa do futuro bebê. Então, se a trompa perde essa capacidade de mobilizar, porque ficou aderida a um outro órgão
esta trompa, mesmo sendo permeável, vai propiciar a esta mulher ao fator. Então, aqui estamos nos casos em que descobrimos que a mulher tem problema a nível das trompas. Então, avalia-se se vale a pena fazer, né, uma cirurgia. Se vale a pena fazer uma cirurgia, faz a cirurgia. E se não, recomenda-se à mulher as técnicas de reprodução assistida, que eu passaria a explicar a seguir. Então, fez um estudo e descobrimos um outro grupo que a mulher tem um problema a nível dos ovários, ou um problema a nível das hormonas. Tem que se tratar este problema hormonal, ok? Na medida do possível, tem que se tratar este problema hormonal. Por exemplo, imagina que a mulher teve um problema, vamos lá, a nível ovulatório, né? Como um quisto do ovário, por exemplo, que condicionou a esta mulher a não ovular. O quisto do ovário pode se tratar. Então, trata-se este problema de base. E logo depois de tratar, a segunda fase é propiciar esta mulher a indução da ovulação, induzir a ovulação. Induzir a ovulação por quê? Porque é importante que a mulher ovule para ter o óvulo fora, né? Fora dos ovários, para poder se encontrar com o espermatozoide. E também, mesmo assim, esta mulher, dependendo do caso, pode-se recomendar as técnicas de reprodução assistida. E digamos que fizemos um estudo num outro grupo, né? E encontramos que a mulher tem um problema a nível do útero ou a nível do colo do útero. Dependendo do caso, por exemplo, se a mulher tem um mioma, pode-se fazer uma cirurgia. O mioma por quê? E depende também do mioma. Por exemplo, se é um mioma que está fora do útero, este mioma não influencia com a infertilidade. Agora, se é um mioma que está dentro do útero, pode ir rever novamente aquela imagem, porque aquele útero tem que ter os caminhos bem passados. Se o mioma chega, digamos que isto aqui é o útero, chega, para aqui assim, enquanto o espermatozoide quer passar. Aquele mioma, o espermatozoide chega, quer passar, o mioma não vai deixar o espermatozoide passar para ir para as trompas, para ir de encontro com o óvulo. Então, quando é assim, este mioma tem que ser retirado para deixar aquele útero limpo, aquele útero sem nada. Idem em relação aos pólipos, né? Então, quando é assim, se o problema é a nível do útero, tem que se estudar para ver até que ponto pode-se tirar este problema a nível do útero. E também, dependendo do caso, porque não pode-se oferecer, sim, as terapias de reprodução assistida. Agora, no caso daqueles casais, né, que têm uma infertilidade de causa inaparente, de causa desconhecida, faz-se todo estudo, diz ao casal, e convosco está tudo bem. Quando é assim, pode-se aconselhar, né, este casal a ter consulta de psicologia. Para quê? Para esta mulher pelo menos estar um bocadinho calma, porque nós sabemos, bom, presume-se, né, que todos saibam que um caso de infertilidade pressiona a mulher, principalmente a mulher casada. Olham para ela assim, esta está a acabar o arroz do meu filho. A mulher perde até posição de ir até a um evento social, porque ela chega lá com seu marido lá de mãos dadas e tudo mais, o casalinho, todos só olham para ela como esta, que não está nos a dar filhos, nem querem saber se é o marido. Então, esta pressão social toda, nós vimos que o cérebro da mulher tem que estar tranquilo. O cérebro do casal, mas acima de tudo da mulher, né, tem que estar tranquilo. Então, este casal pode ser submetido, sim, a uma consulta de psicologia, a uma consulta de genética para fazerem esses estudos um bocadinho mais aprofundados. Pode-se aconselhar o casal a ter relação sexual programada, eles a mudarem os hábitos de vida. Esta parte dos hábitos de vida vou falar um bocadinho quando vou falar das possíveis formas de prevenção da infertilidade. E também neste casal infértil sem causa aparente pode-se induzir a ovulação, ou mesmo dependendo daquilo que é a pressão ou do momento de espera
pode-se aconselhar as técnicas de reprodução assistida. Então, como é que se faz o tratamento? Como é tratar, né? Fora, de forma resumida, fora aquele tratamento dependente do tratamento assim um pouco mais específico. Como é tratar, né? Tratar, resume-se, tratar o casal infértil, as opções terapêuticas, basicamente, são duas. Tem que ser o médico ginecologista, né? Essencialmente, deve induzir a ovulação. Induzir a ovulação porque é garantir que a mulher ovulou, disponibilizar ali a nível da trompa aquele óvulo, ok? Para ir se encontrar com o espermatozoide. Então, pode-se induzir, a indução da ovulação é um dos tratamentos para o casal infértil. Agora, como eu disse, dependendo de caso por caso, se a indução da ovulação não está a resultar, aí pode-se oferecer ao casal as técnicas de reprodução assistida. O que são as técnicas de reprodução assistida, né? São procedimentos que, com a ajuda da alta tecnologia, facilitam o encontro do óvulo ao espermatozoide, ok? Quais são essas técnicas? Pode ser a fertilização in vitro, pode ser a inseminação intrauterina. Podemos perguntar, qual é a diferença entre uma e a outra? Inseminação intrauterina é tirarem os espermatozoides, ok? Do senhor João, que é marido da senhora Joana, mas depois de estudarem bem um casal e verem que aquela senhorita está tudo muito bem, é tirarem os espermatozoides e, com instrumento apropriado, inseminar, introduzirem espermatozoide. Aí é inseminação intrauterina. Então, arranja-se um meio de aproximar o espermatozoide próximo à trompa, deixar ele lá, ok? Então, isto aqui já a priori nos mostra que esta mulher, as trompas têm que estar limpas, têm que estar livres, ok? Então, esta é uma das técnicas de reprodução assistida. Agora, a outra é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, o que é? A fertilização in vitro, por exemplo, é aplicada para aquela mulher que tem trompas entupidas. Quem tem trompas entupidas, o que é que se faz? Depois de induzir a ovulação, tira-se este óvulo e no laboratório apropriado, né? Que lá simulam como se fosse o corpo da mulher, colocam aquele líquido e tudo mais lá da mulher, colocam o óvulo lá e depois colocam o espermatozoide. Então, o bebê vai se formar fora. Depois do bebê formar-se, ainda pequenininho, levam, introduzem cá por baixo. Isso é a fertilização in vitro. Então, são opções terapêuticas para o casal infértil. Então, para dizer que este casal infértil de hoje já tem alguma chance, já tem alguma luz no fundo do túnel, do que aquele casal infértil lá dos tempos da minha avó, que não haviam estas opções, ok? Então, essas são mais ou menos aquelas opções terapêuticas que eu gostaria de partilhar convosco. E recomendar nem para terem um bocadinho de paciência, aquele casal que está na luta, não perca as esperanças, não se desespere. Como eu disse, o desespero também acaba piorando, ok? Desliguem um bocadinho a ficha da pressão externa, ok? E pronto, agora para finalizar, vou falar um bocadinho daquilo que é a prevenção da infertilidade. Como prevenir, né? Como prevenir a infertilidade? Digamos que é um casal que diz, para nós ainda não está na hora, né? Ok, mas ok, como é que eu posso cuidar do meu organismo? Eu já tenho meu parceiro, mas não é agora. Como é que eu vou cuidar do meu organismo? É ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável. Hoje em dia, já sabemos, ou presume-se que saibamos o que é isso da alimentação saudável, muita fruta, muitos vegetais, hábitos saudáveis, ok? Então, isto tudo
Isto tudo porque, principalmente a fruta tem uns antioxidantes. Por exemplo, da nossa alimentação, o nosso organismo pode produzir radicais livres. Aqueles radicais livres, até certo ponto, podem vir, digamos que comemos, vamos lá, uma carne que colocaram um químico, por exemplo, para aquele frango crescer. Então, estamos a colocar um químico no nosso organismo. Então, comendo, por exemplo, fruta, a fruta terá antioxidantes. Então, aquele antioxidante é como se ele fosse a purificar o nosso organismo por dentro. Então, se o organismo estiver bom por dentro, o sangue estiver com uma boa qualidade, saudável, aquele óvulo que está ali naquele espermatozoide, aquele óvulo que está ali naquele ovário, terá uma melhor qualidade, ok? Então, isto é uma maneira também, boa alimentação. Eu sei que, prontos, na condição moçambicana, nem todos os dias conseguimos ter uma fruta, mas vegetais, meninas, aqui no Fajardo, por 50 meticais, 20, 30, aquelas mamães fazem algum descontinho. Podemos conseguir umas saladinhas e tudo mais. Isto parece algo brega, mas faz parte da boa alimentação e o nosso organismo agradece. Não que as carnes não podem fazer parte, mas das carnes vamos optar mais por carnes brancas, ok? Muito peixe, frango, vamos comer as carnes vermelhas, sim. Epa, a vida é esta também, né? Nada de dizer, eu não vou comer mais. Não, vai comer, mas coma moderadamente, ok? Então, ainda dos hábitos, a prática de exercícios. Mas a prática de exercícios também não pode ser de forma exagerada, porque em relação à prática dos exercícios, tudo que está em extremo também prejudica para a fertilidade. Tem que se praticar exercícios físicos de forma moderada, ok? Principalmente para controlar o peso. Vimos que quanto maior for o peso, mais hormonas masculinas, mais infertilidade. Então, se é um casal que tem um peso assim adequado e tudo mais, tem maiores chances de combater a infertilidade. Então, ainda nos hábitos saudáveis, ponderar o consumo de álcool, por mim eu até diria melhor não. Mas ok, tem que respeitar, né? Algumas pessoas, ponderar o consumo do álcool, de preferência tabaco zero, ok? Por exemplo, ainda nos hábitos da alimentação, né? O consumo de linhaça é uma semente que ajuda bastante as glândulas as glândulas a produzirem melhor um muco a nível um muco que principalmente durante a fase em que a mulher está a ovular, acho que as mulheres já repararam aquela casquinha de ovo. Algumas mulheres, por exemplo, já não produzem aquela casquinha de ovo. Então, consumindo linhaça no seu iogurtinho, no seu batido de frutas, facilmente propiciam o organismo a produzir aquela casquinha de ovo. Qual é a importância daquela casquinha de ovo? É que aquela casquinha de ovo vai abraçar, proteger os espermatozoides a nível do útero contra a acidez a nível do útero e também forma como se fosse uma finlância, ajuda o espermatozoide também a subir para ir para o útero e lá em diante. Então, a linhaça é um bom aliado, podemos procurar nos supermercados, ok? Por exemplo, a ingestão, né, para aquele casal infértil, mesmo aquele que quer adiar, ingerindo chás de inhame, nós sabemos que o inhame tem sido, é uma forma natural, né? E está relacionado com o aumento da infertilidade. Então, são chás que a mulher pode fazer o seu chá, cortar as cascas de inhame e colocar lá e vai tomando, mas de forma apropriada, o médico vai explicar, né, quando é que vai tomar. E ainda na prevenção da infertilidade, né, é importante que o casal planeje a gravidez, tendo em conta aquela faixa etária, né, e tendo em conta o coito programado, né. É importante também que o casal apresente-se numa consulta, ok? É importante também que a mulher, que este casal infértil, principalmente a parte da mulher, mesmo estando a fazer as consultas, já vai ingerindo o ácido fólico, porque presume-se que a qualquer momento esta mulher vai engravidar. Geralmente, nos países desenvolvidos, qualquer mulher em idade fértil já
já dá-se o ácido fólico, porque presume-se que a qualquer momento a mulher pode engravidar, né? Mesmo estando a tomar métodos anticonceptivos, se falham, a mulher vai engravidar. Então, aí evita que aquele bebê tenha malformações. Então, este casal infértil, apesar de estar lá na luta, ou que este casal, por exemplo, queira engravidar daqui a uns 3 anos, 1 ano, esta mulher já pode começar a tomar o ácido fólico, não faz mal. Mas, de forma consciente, é bom começar principalmente 3 meses antes. Digamos que o casal, ok, desleixoso, mas pelo menos 3 meses antes de engravidar é aceitável para o início da toma do ácido fólico. E, acima de tudo, bom, cada pessoa é uma pessoa, né? Aquela jovem que escolheu, ok, tudo bom, eu tenho meu parceiro e tudo mais, mas ok, ainda não falamos em algo sério, mas a nossa escolha é, okay, cada pessoa é uma pessoa. Esta live é abrangente, ok? Então, digamos que a pessoa diz, não, eu tenho meu namorado e tudo mais, ok. Digamos que este casal nem sabe ou nem está programado a ficarem juntos. Não são um casal, são um casal, mas não são marido e mulher. Pelo menos a mulher tem que ter consciência, ou deve ter consciência de praticar sexo seguro. Para quê? Para evitar exposições de infecção de transmissão sexual que 99, se não 100%, meninas, das mulheres que têm trompas entupidas, houve infecções lá atrás, ok? Então, por exemplo, daquelas meninas que estão a começar a vida sexual, né? Que me aparecem numa consulta, eu digo, olha, acima de tudo, é muita responsabilidade. Se der para adiar, adia. Não há pressa, porque algumas chegam um momento, casam, pagam um preço. Não estou a dizer que são todas. Nós vimos aqui causas desconhecidas, ok? Mas esta parte para dizer que uma das formas de prevenir é praticar sexo seguro com base no uso do preservativo. Então, essas medidas são mais para ambos, né? Agora, para homem, para aquele homem que diz, ok, tudo bem, eu também gostaria de engravidar, ou melhor, gostaria de engravidar a minha esposa, né, daqui a algum tempo, ok, também pauta, assim, pelos hábitos saudáveis, da alimentação, e se faz parte do casal infértil, também pode estar a tomar multivitaminas, sais minerais, alimentar-se bem, evitar roupas muito apertadas, principalmente nesta região da genitália, ok? Porque os espermatozoides, eles também querem uma temperatura adequada, porque temos que nos recordar que o homem é diferente da mulher. A mulher já nasce com o número com o número de óvulos para o resto da vida, mas o homem não. O homem de 3 em 3 meses, os espermatozoides vão se formando, ok? Então, este homem que anda com calças muito apertadas a nível da região genital, esses espermatozoides correm riscos de não estarem de não apanharem a temperatura adequada e sofrerem uma alteração na sua produção. E quem está aqui, né, que está na condição de infertilidade, dizer que, acima de tudo, não se desespere, ok? Não se desespere, só não cruze os braços, faz qualquer coisa no sentido de perceber qual é o motivo e, acima de tudo, perceber que o estresse não ajuda. Então, este casal tem que estar calmo, tranquilo, sereno, que as coisas vão acontecer. Então, era mais ou menos isto que eu queria partilhar um bocadinho, dizer a esta mulher que ainda não conseguiu trazer um bebê no ventre, eu queria dar muita força, porque dizer que para a mulher isto é um instinto. Isto é um instinto porque nós vemos mesmo uma bebezinha pequena, ok? Uma bebezinha pequena. A bebê é pequena. Qual é um dos brinquedinhos que ela gosta? É boneca.
Então, para dizer que a mulher, a menina, a bebê, já nasce com algum instinto materno. Então, o que tem que acontecer para cada uma de nós, que pelo menos viu esta live, é, se vê uma mulher que não está a conseguir conceber, não vamos pressionar. Esta pressão não ajuda psicologicamente, ok? Esta pressão, meninas, não ajuda psicologicamente. Então, não vamos pressionar. Logo de antemão, temos que nos recordar daquela bebê que, ao brincar com boneca, já pressupõe que, olha, uma das coisas que eu gostaria, quando crescesse, era segurar também alguma coisa nas mãos. Então, temos que olhar para esta mulher, temos que dar força a esta mulher e energias positivas para esta mulher. Quem sabe até, quem é cristão, orar por esta mulher, que no tempo certo, esta mulher vai sair deste assunto da infertilidade, pode ser abençoada. No invés de dizer ainda, mas já estás casado, tu casaste antes de eu casar, mas ainda, não. E também nos recordamos que cada casal tem o seu programa. O programa do meu casamento não é igual ao programa do casamento da Joana, ok? Então, são mais ou menos estas considerações que eu queria dar. Dizer àquela mulher que ainda não conseguiu, que não deve perder a autoestima, não deve perder a esperança, nem por isso ela deixa de ser mais ou menos mulher, ela deve continuar a sonhar, recordar que pensamentos positivos criam emoções positivas. Então, termino a minha apresentação por aqui. E, bom, vou querer pedir desculpas, estou com a carga um bocadinho baixa, mas acredito que ainda estamos dentro do tempo. Obrigada, meninas. Boa noite mais uma vez, doutora Bélvia. Muito obrigada pela live. Acredito que cada uma de nós aprendeu bastante no dia 2. Queríamos pedir um tempinho da doutora Bélvia para responder algumas questões, se ainda for possível. Algumas meninas colocaram aqui no nosso chat. Então, vocês são especiais, é possível. Então, vou tentar ler algumas questões aqui e fazer passar à doutora para que possa nos ajudar. Ok. Assim, primeiro tem uma questão da Vitória, que diz: boa noite, doutora. Gostaria de saber se os coágulos que aparecem na menstruação são normais. Causam ou não a infertilidade? Bom, é o seguinte, primeiro, se esta mulher menstrua normalmente, está de parabéns, ok? Aliás, se menstrua mensalmente, uma vez por mês, já está de parabéns, porque recordar que há mulheres que ficam 3, 6 meses na faixa reprodutiva, uma jovem, ficar 3, 6 meses, um mês sim, um mês não, mesmo sem estar grávida. Então, ela já tem um meio caminho avançado, porque uma vez por mês ela vê o período. Então, coágulos, depende do tamanho do coágulo. Algumas vezes eu até digo, tira a foto para eu perceber. Porque é assim, o que é que temos que perceber? Digamos que é uma mulher que não quer engravidar nesse momento, né? O seu ovário produziu o óvulo e a mulher não engravidou, ok? Aquele óvulo, depois de um tempo, vai para o útero, e a nível do útero, lá também ocorre uma alteração a nível da conformação para o útero receber aquele bebê. Então, o que é que acontece? O que é menstruação? A menstruação é a descamação da camada superficial do útero, aquela camada chamada de endométrio. Aquilo tudo, com aquele óvulo que não fecundou, vai sair na menstruação. Então, é verdade que ali a nível do nosso organismo deve-se formar, aliás, há uma substância que ela torna aquilo tudo torna líquida, né? Posso dizer, aquela porção, de modo a não saírem coágulos. Mas, epa, uma e outra camadinha do endométrio pode escapar um bocadinho. Então, se são camadas pequenininhas, podem não preocupar. Mas agora, se são coágulos, vamos lá, mais grandinhos, isto aqui até pode pressupor a um aborto. Então, se são coágulos bem pequenininhos, é um único ou 2,
um por dia. Eu penso que não tem nada a ver com... A mulher não tem que ficar assim muito preocupada. Se tem dúvida, tira foto e partilha com a sua ginecologia. Ela pessoalmente vai perceber que não, este tamanho aqui já é um tamanho anormal, ok? E também dizer que quem está a menstruar, geralmente a menstruação quem está a menstruar normalmente, não que não possa ser infértil, mas já tem um passo avançado de bom para não fertilidade, mesmo que seja, pelo menos presume-se que esta mulher que está a menstruar ovulou. Por detrás, de forma indireta, por detrás de uma menstruação está um óvulo. Então, é uma luz verde para fertilidade e não infertilidade. Agora, pode-se dar o caso também, por exemplo, de uma mulher que teve várias infecções a nível do útero, que o útero perdeu a capacidade de segurar o bebê, aquele embrião. Então, aquele embrião, ainda naquela fase muito pequenininha e tudo mais, vai ficar lá e logo, dias depois, a mulher menstruou e subentende-se como se fossem coágulos da menstruação e, em algumas vezes, eu só sei que alguns ginecologistas até, né? Alguns de nós, para não dizerem só assim a mulher de boca para fora, a mulher até nem vai acreditar, pedindo o mesmo teste de sangue, e aí a mulher já percebe que, afinal, aquele coágulo. Eu tive um aborto, aquilo que por vezes chamam de aborto silencioso. Então, para dizer que algumas mulheres têm sim um aborto silencioso que vê ali no seu penso como se fossem coágulos enquanto tiveram abortos. Doutora Obrigada, Carmen. doutora Bélvia. Temos mais uma questão da Yolanda, que ela pergunta: doutor, eu gostaria de saber o seguinte: a mulher não ver um muco cervical no período fértil, ela pode engravidar? E o que é que impede a mulher de ter um muco cervical, um muco clara do ovo? E como resolver isso? É assim, de forma indireta, né? É bom quando a mulher vê aquele no seu período fértil, aquele muco, ok? Como eu disse, aquele muco ajuda, posso assim dizer, a subida, a proteção do espermatozoide. Também sinaliza, ajuda a mulher a recordar que estás no período fértil. É verdade que quando chega o período fértil, a mulher tem um pouco mais de desejo, né, de ter uma relação sexual. Essa já é uma natureza da procriação normal, né? A mulher tem um pouco mais de desejo, há uma hormona, né? Há uma hormona sexual que acaba estando lá um bocadinho aumentada, ok? A mulher fica um bocadinho mais quentinha. Então, esses são sinais de que a mulher está a ovular. E a gema de ovo. Agora, se a mulher não tem a gema de ovo, o que pode fazer? Por exemplo, pode-se aconselhar a mulher a tomar uns chás de inhame, mas tem um período apropriado, uns 5 dias, depois da menstruação, por uma semana. Isso em cada mês, né? O chá de inhame ajuda a tornar aquele muco assim um pouco mais filante. E é bom quando a mulher tem aquele muco filante, mas uma das maneiras de ajudar a mulher a ter aquele líquido filante pode-se recomendar mesmo um chá de inhame, que é um chá natural. E a mulher toma em jejum. Obrigada, doutora. Temos outra questão também da Yolanda. Trompa obstruída não tem cura? Ou uma medicação sem ser uma cirurgia? É assim. O que a Yolanda tem que perceber, né? O que a Yolanda tem que perceber é que a trompa é um canal, ok? A trompa é um canal. Então, se apareceu algo, fechou este canal. A cirurgia é no intuito de tentar desobstruir este canal.
Então, eu estive a dar, por exemplo, um exemplo de uma infecção que é a tuberculose, que pode fechar parcialmente a trompa e fazendo um tratamento específico, pode desobstruir aquela trompa. Então, é uma medida que é um tratamento, né, medicamentoso sem que seja cirurgia. Mas, e é aquilo também que eu disse, que a nível das trompas, porque as trompas são pequenininhas, geralmente até já não se aconselha a fazer a microcirurgia. É verdade que cada caso é um caso. O seu ginecologista, ele vai ver mais ou menos qual é o seu caso, ok? Então, cada caso é um caso. Mas, na medida do possível, né, deve-se tentar desobstruir. Agora, essas trombas estão completamente ocluídas e vê-se que, pá, este caso não dá para desobstruir, é melhor recomendar a técnica de fertilização in vitro, que mesmo assim não deixa de ser o seu bebê, porque é o seu óvulo e é o espermatozoide do seu marido. Obrigada, doutora. Temos também mais uma questão da Celisa. Ela diz: boa tarde, doutora Bélvia. Quase todas as análises estão bem, não encontram nada. E ainda assim não acontece a gravidez. Existe a infertilidade de origem desconhecida, doutora Bélvia? O aborto espontâneo geralmente é por deformidade do ovo? As suas consultas físicas faz aonde, doutora Bélvia? Aí não posso estar aqui a fazer publicidade. Vai perguntar à doutora Carmen em off. Meninas, em off eu vou vos passar a localização da doutora Bélvia. Tudo bem. Fica a minha promessa. Bem. Ok, obrigada. É assim. Qual é que foi a pergunta? Desculpa. Meninas, vão me desculpar, eu vou ter que me despedir de vocês. Fiquei com 5%, então vou ter que poupar a câmera. Eu vos chamo, obrigada pela vossa presença. Vou tentar responder com os poucos porcentos que fiquei. Pode ser? Tranquilo, doutora, aceitamos. Ok, tá bem. Vou ter que fazer isso. Ok. Então, desculpa, doutora, qual era a pergunta? Boa noite, doutora Bélvia. Quando todas as análises estão bem, não encontram nada e ainda assim não acontece a gravidez, existe infertilidade de origem desconhecida? Existe. E o aborto espontâneo geralmente é por deformidade do ovo? São as questões que a Celisa tem. Olá, Celisa. Aqui são duas perguntas. Se existe infertilidade de causa desconhecida, eu queria dizer que existe sim, ok? Existe. Dizer que há casais que vêm, estuda-se, vê-se as hormonas, trompas, útero, o canal vaginal, o colo do útero, está tudo bem, pede espermograma, está tudo bem, pode-se fazer até laparoscopia, as trompas estão permeáveis, pode-se fazer esteroscopia, o útero tem aquela rugosidade, está tudo bem. Então, presume-se que este casal coloca-se este casal num casal infértil de causa desconhecida. Razão pela qual eu estive aqui a dizer, né, que para este casal, manda-se para consulta de infertilidade, para consulta de genética, no sentido de buscar mais causas de infertilidade, recomenda-se um coito programado e recomenda-se a mudança de hábitos de vida. Pode-se também, caso depois de um tempo destas medidas expectantes não aconteça a gravidez, por que não induzir a ovulação ou mesmo recomendar as técnicas de reprodução assistida? Então, pode-se fazer alguma coisa e existe este grupo de infertilidade de causa, aliás, infertilidade sem causa aparente. Agora, a outra pergunta foi sobre o aborto espontâneo. Sim, doutora. Desculpa, queria perceber um bocadinho a pergunta. Se o aborto espontâneo pode ser de uma deformidade do ovo, do embrião. É assim, o aborto espontâneo tem várias causas, ok?
e estratifica-se em trimestres. Por exemplo, o aborto espontâneo dos 3 primeiros meses geralmente tem as suas causas. O aborto espontâneo dos outros 3 meses a seguir, por exemplo, do 4º, 5º, 6º, né? Tem também as outras causas. Então, aqui estratifica-se. Então, o aborto espontâneo, geralmente que ocorrem nos 3 primeiros meses, disse que a maior parte deles são por malformações cromossômicas. Então, esses dos 3 primeiros meses, sim, podem ter a ver com a deformidade do óvulo ou algum certo envelhecimento do óvulo ou alguma qualidade não muito boa do óvulo, ok? Então, este dos 3 primeiros meses, geralmente são mesmo por malformações cromossômicas ou mesmo por alterações da qualidade do óvulo. Agora, do outro trimestre, geralmente é mesmo pela incapacidade do colo uterino em segurar, né? Aquilo que chamam de incompetência cervical. É verdade, pode ter várias outras causas, né? Como infecção urinária, também pode dar aborto, né? Tanto no primeiro assim como no segundo trimestre, mas nestes trimestres, nos primeiros 3 meses, a maior causa é mesmo por alterações cromossômicas. Agora, os outros meses seguintes é mesmo por uma incompetência cervical, que é a incapacidade do útero em segurar aquele bebê, porque aquele bebê já é mais grande, já tem algum peso, ok? Então, espero ter respondido assim, Lisa. Obrigada, doutora. Temos mais uma pergunta de Edvalda, onde ela diz: doutora Bélvia, eu já operei miomas enormes, de seguida fiz esteroscopia, laparoscopia, retiraram aderências, sinéquias, depois descobriu-se que depois do exame eu tinha uma anomalia congênita, um septo em formato de nariz. Os miomas voltaram maiores e tem por aí, acredito que 20 e tal centímetros. Retirou-se o septo, mas até agora nada. O que me aconselha a fazer? Então, desculpa, como é que ela se chama? Doutora Carmen? Como é que ela se chama? Doutora Carmen? Doutora Carmen? Edvalda, doutora. Edivalda. Então, a Edivalda primeiro tinha miomas, certo? Então, Sim, ela tinha sim. miomas, a conduta, perfeito. Então, depois, diagnosticou-se que ela tinha um septo. Para explicar às outras meninas que o septo é como se fosse, como é que eu posso dizer? Algo que a mulher já nasce com ele, mas que cria uma certa barreira para a mulher engravidar, ou mesmo quando ela engravidar, não dá um bom espaço para o bebê crescer, ok? Então, depois descobriu-se que o útero, e o septo geralmente fica no útero, então depois descobriu-se que a Edivalda tem um septo. Então, o que foi que fez? De fato, fez a conduta certa, que foi remover o útero. E ela diz que até agora não engravida, é isso? Ela diz que não engravida, pois é retirada do septo e dos miomas. Depois fez esteroscopia e depois, e mesmo Fez assim... laparoscopia e esteroscopia. Ok. Então, não sei qual... Ela não nos disse qual é o resultado da laparoscopia, mas aparentemente se retirou-se o septo, o útero, presume-se que está tudo bem. Não tirou-se o útero, doutora, só corrigiu-se a anormalidade congênita, que é o septo em forma de nariz. Perdão, retirou-se o septo, sim, muito obrigada pela confirmação. Retirou-se o septo, então presume-se que o útero já está livre, o útero já tem espaço. Então, ela não disse qual foi o resultado da laparoscopia. Aqui tem que se ver qual é o resultado da laparoscopia, se as trompas estão bem. Mas, se o problema está só a nível do útero, tem que se fazer um estudo de forma individualizada, ok? E quem sabe, e dar um tempo, não sei há quanto tempo ela está a tentar engravidar, onde, se ela está a ovular, normalmente não precisa de se induzir a ovulação, ok?
pode, logo de seguida, certamente, que o médico deu uma pílula de modo a regenerar o endométrio ali naqueles locais onde retirou-se o septo e depois, por que não até oferecer, né, uma técnica de reprodução assistida, como uma inseminação intrauterina, por exemplo, que é mais acessível em relação a uma fertilização in vitro. Obrigada, doutora. Temos uma pergunta da Mary também, que ela diz... individualizado numa consulta. Tá bem, querida? Obrigada, doutora. Doutora, temos a pergunta da Mary. Ela diz que fez um exame onde descobriu que tem as trompas enoveladas, entre parênteses, trompas tortas, mas não estão obstruídas. Acredito que a questão dela é se com estas trompas ela pode engravidar. Há uma figura, doutora Carmen, peço para passar uma daquelas figuras de uma trompa assim tortuosa, na qual eu tentei explicar que a trompa pode até não estar obstruída, mas se ela está tortuosa, ela perde aquela capacidade normal de mobilizar-se, ok? Então, esta paciente pode sim estar sujeita a um tipo de infertilidade, ok? De causa tubo-peritoneal, a nível das trompas, mesmo tendo trompas permeáveis. Porque a trompa, ela tem uma função, quando o espermatozoide chega a nível dela, ela faz ele como se fosse deslizar, né? Como se fosse a deslizar lá para ir a outra, é esta, assim. Então, ela tem esta imagem, ela tem esta imagem das trompas tortuosas e mostra a outra imagem da outra trompa normal, que, não, sem tortuosidade. Só para ela perceber que aquela que não tem tortuosidade, assim? Isso. Esta, por exemplo. Então, querida, tenta ver a diferença entre esta e aquela que a doutora Carmen mostrou. Esta tem maiores chances de engravidar em relação àquela, porque aqui o espermatozoide passa quase que sem dificuldades, ok? Agora, aquela outra tortuosa, até quando o bebê se forma aqui a nível das trompas, quando já é para o bebê sair de lá para o útero, ou apanha um tipo de obstrução, posso assim dizer, porque a própria trompa não ajuda. A trompa tem que mobilizar-se, ok? Então, pode ser um tipo, sim, de infertilidade. Mas há uma luz verde, ok? Há uma luz verde, porque como pelo menos a trompa não está desobstruída, não é que ela não pode engravidar, as chances reduzem-se. As chances reduzem-se. Então, ela, depois de um tempo, se não estiver engravidada, pode ser uma ótima candidata a uma inseminação intrauterina. Ok? Espero Obrigada, doutora. Vamos tentar ver. Não sei se a doutora ainda tem carga, ainda consegue responder algumas questões nossas. Mas também podemos agendar algumas. Eu posso me prontificar a próxima live. Algumas meninas que tiverem outras perguntas e que eu não consiga responder hoje por questões de carga, tempo, entre outros. Eu me prontifico, meninas, peço imensas desculpas. Não imaginava, juro, queria ficar com uma pouca percentagem. Peço imensas desculpas mesmo. Anotem as perguntas. A doutora Carmen vai interagir comigo para perceber quando é que podemos fazer, né? Pode ser uma outra live, ou depois, ou antes. Vamos ter alguns segundinhos de algumas dúvidas. Pode ser? Acredito que é fazível, acredito que as meninas aceitam e também queremos joar da sua graça mais uma vez. Gostamos tanto. Opa! Obrigada. Um beijinho para todas elas, para todas as princesas. Muito obrigada pela presença de todos na nossa live acerca da infertilidade.
A doutora Bélvia aceitou um convite para voltar de novo para conversar conosco. Infelizmente, ela já está sem carga. Por essa razão, vamos dar por encerrada a nossa live. Obrigada pela presença de todas. Vamos agendar a nova live e logo receberão o link, depois de ter coordenado com a doutora Bélvia para a próxima live. Obrigada, boa noite a todas. Obrigada, doutora. Um beijo muito grande. Amamos estar contigo. Foi muito. Estou vendo aqui minha gêmea. Estou vendo um beijinho para a doutora Cá.